Meu amigo e minha amiga, a nossa aula de hoje é ótica. Quem fala em ótica está falando em luz, e quem fala em luz está falando em visão. Não enxergamos se não houver luz. Por exemplo, isso, você não está me vendo mais, não é mesmo? Agora, acabou de me ver. Isso, estamos provando para quem quiser, cientificamente, que a luz permite a visão. Parece bobão, mas não é não, é coisa séria. A primeira coisa que nós aprendemos quando estudamos ótica é que a luz viaja em linha reta. E por viajar em linha reta, ela permite a formação de sombras. E uma sombra famosa é a sombra do eclipse solar. Preste atenção agora ao que eu vou lhe explicar. Imagine que este Sol aqui produz luz espalhada para todo o universo. Imagine que na frente dele tem a nossa velha amiga, a Lua. Agora, bem do lado de cá, tem um planeta Terra. A luz do Sol bate na Lua e produz uma sombra lá na Terra. Parece bem simples, mas não é tão simples assim. O Sol é o que se chama de fonte de luz extensa. Significa que ele é constituído de bilhões e bilhões de pontinhos de luz. E cada pontinho é uma fonte luminosa. Preste atenção para esta fonte de luz, ou seja, este pontinho que está bem na parte inferior do Sol. Ele emite uma luz que vai até a Lua e produz uma sombra aqui na Terra. Esta região escura é a região que está tendo sombra. Todas as pessoas que estão nessa região não poderão ver este pontinho do Sol. Agora vamos até o outro lado, a parte de cima do Sol. Vamos imaginar também que este pontinho produz uma luz que vai até a Lua. E esta luz para ao chegar na Lua e produz uma sombra. Tecnicamente é um cone de sombra, ou uma região de sombra, que vai até a Terra. Agora imagine toda essa região que você está vendo aí, que é iluminada, escura e de penumbra. São três regiões. Uma região que está iluminada, significa que todo habitante da Terra que está nessa região, mesmo que leia nos jornais que houve um eclipse do Sol, ele não verá nada, vai olhar para o céu e não vai ver nada. Agora imagine esta pessoa que está na região bem escura. Maravilha? Esta pessoa sabe que está tendo um eclipse do Sol e verá o Sol desse jeito, tudo escuro. Apenas uma coroazinha, não é? Beleza. Finalmente, tem a parte da penumbra. Esta é a mais complexa. As pessoas que estão nessa parte da penumbra são pessoas que verão uma parte do Sol. Vai ser meio-dia e meio-noite. É o que se chama de eclipse parcial. Tá vendo? Não é tão difícil entender um eclipse. E lembrar uma coisa, a Lua está em movimento. Esse fenômeno do eclipse não dura muito. Agora nós vamos falar da câmara escura. É muito importante. Se você pensar um pouco, a câmara escura explica o funcionamento do olho humano, explica como funciona a máquina fotográfica. E eu vou explicar isso de uma maneira tão simples que todos vão entender. Primeiro, eu vou pegar uma caixa de sapatos, já está aqui na minha frente. Eu vou abrir esta caixa de sapatos. Isto. Agora eu vou pegar uma tesoura, vou cortar esta face da caixa de sapatos, é a face menor, isso, e vou colocar um pedaço de papel para cobrir a face que eu cortei. Este papel deve ser um papel vegetal, um papel semi-transparente. Agora, eu fecho a minha caixa de sapatos e faço um furinho na outra face. Acabei de construir a minha câmara escura. Marival,
E como é que funciona esta câmara escura? Você vai ver já. Primeiro, eu vou precisar de uma vela acesa. Isso. Esta vela acesa vai mandar luz pelo furinho na caixa de sapatos. E se você pensa que apenas a chama da vela manda luz para dentro do furinho, está errado. A vela todinha manda luz para dentro da câmara escura e produz essa imagem que você está vendo aí. É uma imagem de cabeça para baixo da nossa vela. Isto é uma imagem invertida. É o mesmo que acontece no olho humano. A nossa imagem é invertida. Aí alguém diz, Marival, como é que eu não vejo nada invertido? Você está mentindo. Meu amigo, você tem um cérebro. E seu cérebro se encarrega de desinverter essa imagem. Não vou nem ligar para o que você está falando. Agora, vem a grande pergunta. Como é que isso funciona para resolver problemas? Se você olhar direito, nós temos do lado de cá, isso, um triângulo. Um triângulo grande, eu vou chamar de triangulão. E do lado de dentro da caixa de sapatos, eu tenho o triangulinho. Estes dois triângulos, embora tenham tamanhos diferentes, são proporcionais. Podemos então usar uma regra de 3. Podemos dizer assim, base do triangulão, isto, está para base do triangulinho, isso, assim como a altura do triangulão está para a altura do triangulinho. Aí você tem uma fórmula completa. Hzão está para Hzinho, assim como Dzão está para Dzinho. Geralmente, nas questões que são feitas, são fornecidos 3 elementos e se pede o último elemento. É assim que funciona uma questão com câmara escura. Se ligue aí que está na hora de refrigerar a cabeça. Vamos revisar o assunto que foi dado. Primeiro, ótica é o estudo da luz. Segundo, no eclipse do Sol, ou eclipse solar, são formadas 3 regiões. Tem uma região iluminada, esta nem conta, porque quem está na região iluminada nem vê eclipse do Sol. Tem uma região de penumbra, é uma região em que as pessoas que nela estão veem um eclipse parcial, não vê o eclipse total. E por último, é a região de sombra. Esta região é breu, meu amigo, ninguém vê nada. É ali que acontece o eclipse total do Sol. Mas é um eclipse que dura pouco tempo, porque a Lua está em movimento, a Terra também está em movimento em relação à Lua. Por conta disso, nós já podemos dizer que o eclipse é uma prova de que a luz viaja em linha reta, embora, e vou dizer isso somente como informação, pela relatividade de Einstein, o eclipse também é usado pelos cientistas para provar uma pequena curvatura da luz. Mas isso é outra história. E por último, câmara escura. Na câmara escura, nós estamos exemplificando de forma simples o funcionamento do olho, o funcionamento de uma máquina fotográfica. Na câmara escura, resolvemos questões lembrando que a imagem é formada dentro da câmara e, no nosso caso, dentro da caixa de sapatos, de maneira invertida. E tudo isso obedece a uma fórmula. É esta fórmula que você está vendo aí agora. Hzão está para Hzinho, assim como Dzão está para Dzinho. Lembrando que o Hzão, no nosso caso, é a altura da vela, o Hzinho é a altura da imagem, o Dzão é a distância que vai desde a vela até a face da caixa de sapatos onde tem um furinho, e o Dzinho, finalmente, é a distância que vai internamente do furinho
até a imagem. Desejo que você tenha boa sorte.